Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E bendito seja Deus por nos dar a sua palavra, que nos orienta, que nos assiste. A sua palavra que é mais do que uma referência, é palavra de salvação para nós. Já meditamos sobre isso aqui. Que é palavra de Deus, é palavra da salvação. E digo isso porque um texto como esse, poderíamos ficar, talvez até pensando, Jesus está falando do último dia, dos últimos tempos, a parousia, quando ele virá, né, na sua glória. É também porque o texto se refere à nossa morte. É um assunto que praticamente a gente não gosta de falar, né? De conversar, porque por mais que saibamos, por mais que a igreja ensine, a gente muitas vezes pensa que a morte ainda é a última palavra, mas não é. A morte, ela se tornou, pelos méritos de Cristo na cruz, a morte se tornou um meio. Mas é um meio que, para os que estão na terra, um meio definitivo. Como diz a carta aos Hebreus, o homem morre uma só vez e depois vem o juízo. Vem o seu juízo particular. E vindo o seu juízo particular, aí é que entra esse texto. Jesus dizendo, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Em que dia será o nosso juízo particular? Nós não sabemos. Mas o que sabemos, e nem pensamos, né, é que ele virá. É uma certeza, né? A morte virá. E o Senhor pede justamente essa atenção. E pede essa atenção para que ela não venha como um ladrão, porque ela vem. Ou não nos pegue assim, desprevenidos. O sentido é que o Senhor nos convida a viver na graça, tanto no Evangelho, que faz esse alerta, mas na primeira leitura, São Paulo praticamente faz um ato de louvor, em saber como caminha a igreja de Tessalônica, quando diz, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca da vossa fé. Nós nos sentimos reviver, porque vocês estão firmes no Senhor. Né? A alegria de Paulo como um pastor, a alegria de Paulo como esse apóstolo que cuida do seu rebanho, é saber que este rebanho está caminhando na graça. Independente das situações, como ele mesmo coloca, de angústia e tribulação que estavam vivendo. É um povo que soube viver neste tempo de angústia e tribulação, viver no Senhor. Nós passamos por um tempo de angústia e tribulação. Um tempo de angústia e tribulação que pegou realmente todo mundo, e no mundo inteiro. A pergunta seria, e uma pergunta que devo fazer para mim mesmo, como vivi? E se Deus me chamasse, eu estaria pronto? Eu estaria pronto para esse encontro definitivo com Ele, onde a carta aos Hebreus diz, logo vem o juízo particular? Estaria pronto para estar diante de Deus? Ou como realmente estou levando minha vida? Porque no momento realmente da morte, não vai dar tempo para nada, porque não dá.
Não dá mais, não dá nem para buscar a confissão, não dá para fazer exame de consciência, a morte chegou. É duro, mas é a realidade. E por isso que a exortação do Senhor no Evangelho, a chamada, que Ele nos faz de ficai atentos. É um ficai atentos a caminhar na graça dEle. Não é que vamos ficar, como se diz aqui, com os olhos assim, butucados assim, olhando para um lado e para o outro. Não. Assustado. Mas ficai atentos é um caminho e uma vivência de uma intimidade com Deus, uma vivência na graça. O estar em estado de graça. Esse estado que me é dado através do batismo, que é renovado através do sacramento da penitência. Cada momento em que busco a penitência, que busco a confissão, eu volto a um estado de graça e eu devo pedir ao Senhor todos os dias de me conservar nesse estado de graça, porque não sei o dia e a hora. Não sei. E por isso a nossa caminhada aqui não devo encará-la como uma coisa normal, porque não é, e não deve. Os meus atos, a minha vida, o meu dia a dia, meu cotidiano, deve ser um viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou como diz São Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, e a nós também, porque Jesus também se dirige àqueles que estão à frente quando diz: qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais? Os pastores de almas. Deus confiou a eles o seu rebanho, que não vai dar o alimento na hora certa. E o alimento é o alimento da palavra, é o alimento da Eucaristia, é o alimento da vivência na santidade, na graça. Se esse empregado, como ele coloca aqui, se esse servo age dessa maneira, o Senhor diz, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se é um que não faz caso, que em vez de falar das coisas do alto, fala das coisas aqui da terra, começa a falar outras coisas, outras mensagens, o destino é terrível. Como vimos no Evangelho, isso aqui não é brincadeira, é palavra de Deus. E temos que levar a sério, temos que tomar isso como realmente é palavra da salvação, da minha salvação, e pedir ao Espírito Santo, conduz-me no caminho da graça. Porque eu sei, não é uma obra humana, é uma ação de Deus na nossa vida, e eu devo pedir, está aberto, Senhor, age em mim, porque Tu sabes o quanto sou fraco, Tu sabes o quanto eu peco, Tu sabes tudo de mim, então me ajude nessa caminhada, e o Senhor ajuda, Ele só espera isso de nós, essa abertura do nosso coração, para que continuemos em um estado de graça, porque Deus quer que continuemos num estado de graça, ou seja, um estado com Ele. Mas precisamos ter essa ciência, ou essa consciência, de que o dom maior que Deus nos deu, que é a nossa vida, é uma vida para Ele, e não para as coisas aqui da terra. E não para as coisas aqui do mundo que passa. É aquilo, como Ele reza ao Pai pelos seus discípulos, eles estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo. Nós estamos no mundo, nós trabalhamos, nós vivemos o nosso dia a dia, nós estamos aqui, devemos fazer isso,
mas com aquele olhar no alto, né? Corações ao alto, corações em Deus. Vou no meu dia a dia, vou na minha vida, vou vivendo, mas corações, né? Nosso coração está em Deus, como nós rezamos. O nosso coração está em Deus, o meu coração está em Deus. Porque quando esse dia vier, né? Como veio na vida dos santos, e que eles estavam mais do que preparados, porque a vida deles foi uma vida em Cristo. Quando você vê a história de Santa Teresinha, que diz, eu não morro, eu entro para a vida. Né? Eu entro para a vida. Ou como São Padre Pio que diz, né? Veja que eu vou fazer mais lá no céu do que aqui na terra. A confiança que tinham de que esse dia podia vir, mas seu coração já estava lá. O dia virá para todos, mas que já encontre o nosso coração lá no céu, e não apegado às coisas aqui da terra. Peçamos ao Senhor esta graça nesta Eucaristia, para que possamos caminhar sempre com esse desejo ardente de conversão e de manter-se firme nessa intimidade com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre